Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Papo de Boteco Montreal. Hoje a gente está aqui no Parque La Salle, temporada de verão. Como eu falei, a gente vai tentar fazer os rolês os podcasts no lugar mais aberto possível. A gente está embaixo de uma árvore, a churrasqueira tá catch a fire ali, tá saindo uma fumacinha, mas daqui a pouco já vira brasa. Hoje eu vou trocar ideia aqui com o meu brother, o Fernando. Obrigado, Fernando, por ter vindo, cara, participar do podcast. Prazer aí. E a gente vai conversar com você, conhecer um pouco mais dessa história, mas a gente vai começar do jeito que a gente sempre começa. Fala o seu nome, fala da onde que você veio e quanto tempo você está aqui em Montreal. Cara, meu nome é Fernando Costa. Eu vim de uma cidade chamada Nova Mutum, no interior do Mato Grosso. Quantos habitantes tem aquela cidade? 40 mil habitantes, cara. Eu ia falar 200 pessoas? Não, já bateu 1000? Tem... Não, uma cidadezinha boa, mas cara. Tem McDonald's? Não, e tem que ir pra Sinop, ou ir pra Cuiabá. Aí são 250 quilômetros pra comer o McDonald's. Em qualquer direção. Cara... E faz quanto tempo você tá aqui? Fez 2 anos e 2 meses. Tô aqui. Legal. O que eu ia falar, a gente tá aqui fazendo um churrasquinho, tudo, então fica à vontade pra parar, pra abanar, pra colocar carne lá. A vida segue aqui e o papo também vai seguindo conforme a gente vai precisando. Tá aparecendo um fogo ali, dá pra esperar virar uma brasa ainda. Não, qualquer coisa o Jorge dá um toque na gente aqui de... precisa de ajuda. Mas vamos lá, Fernando. 2 anos e pouco que tá aqui, me conta como que foi sair do interior do calor, que acho que faz calor no interior do Mato Grosso, né? Um pouquinho, cara. Pra vir aqui pra uma terra um pouco mais fria às vezes, mas não como hoje. Hoje tá um dia, como o cara falou, e é bom. Então, cara, eu trabalhava no Mato Grosso, eu trabalhei como vendedor, né? Meu último trabalho no Mato Grosso foi numa empresa que trabalha com cartão de crédito, então era vendedor de maquininha de cartão de crédito. Alô. Viajava o interior do Mato Grosso todo. Uhum. E aí eu já tinha uma certa vontade de morar no exterior e tal, mas aquela rotina do nosso dia a dia nunca permite, né? Uhum. E aí uma vez surgiu uma oportunidade de eu vir. Falei com a minha esposa, ela no começo não gostou muito da ideia, porque era um lugar muito diferente. Bem diferente. Uhum. Quando vocês falaram de vir, assim, discutiu de sair do Brasil, mas do momento de discutir sair do Brasil para o momento de falar Canadá e falar Montreal, como que foi o processo? Cara, como que eu vou te falar, né? A preferência inicial seria os Estados Unidos, entendeu? Uhum. Mas pelo fato da gente ter criança, muita gente começou a comentar assim, e algumas coisas que a gente vê na internet que para a criança um ambiente melhor seria Canadá do que os Estados Unidos. o Canadá, entendeu? Uma cultura mais tranquila. Você aprova essa mensagem? Não. Tem muito trabalho pra fazer. Depois... E o pessoal fica me corrigindo, eu falo Geval, o pessoal fala assim, não é Geval, é GV. A gente ainda vai fazer um episódio com vocês e outras crianças da cidade aí, que a gente vai fazer um especial para vocês compartilharem do ponto de vista de vocês, como foi a mudança, como foi a escola. Cara, interessante. Mas hoje a gente vai trocar ideia mais com teu pai. Show. Mas Finalmente fique... vou ganhar patrocínio. Patrocínio, a gente vai dar um presentinho pra sua participação aí, mas... Um PS5. Presentinho, eu falei, eu não sou o Yudi não, tá? Aí você não entendeu a referência. Eu entendo. Ele não sabe o que é PlayStation. Eu sei. Nossa, que sofrimento, né? Que tensão. E cara, e a gente decidiu assim pela qualidade de vida e Canadá. E assim, pela facilidade também da documentação, entendeu? Certo. Aparente facilidade. Só pra lembrar, você veio com, assim, então não é que você chegou aqui como turista pra ficar... Não, a gente fez o processo todo certinho, né? Uhum. A minha esposa se inscreveu no college, aí ela veio com visto de estudo, e na época eu vim com visto de trabalho em aberto, entendeu? Ela poderia trabalhar 20 horas, porque é estudante, e eu, teoricamente 40, mas é aberto, você pode trabalhar. E assim... Cara, quando a gente viu que tinha essa possibilidade, eu falei assim, sabe, é muito mais fácil eu me arrepender do que eu fiz do que me arrepender daquilo que eu não fiz, né? Com certeza.
Falei, não, cara, eu vou ter essa experiência, entendeu? Sei que não era um mar de flor, que seria um pouco difícil, até porque eu não falo inglês. Eu falo francês porque Aprendeu aqui. aprendi aqui, entendeu? Com o suporte do governo, no programa da francização. Até achei que era meio impossível aprender, sabe? É, que às vezes a pessoa fica assim, eu sou velho demais para aprender um novo idioma, não é? Então, eu achei que eu era meio velho mesmo. Pô, vou fazer 45 anos esse ano, entendeu? E assim, cara, incrivelmente aprendi um pouco de francês, não perfeito, mas assim, consigo me comunicar. Sim. E assim, minha cidade faz 40 graus o ano todo. Na minha cidade, cara, é assim, são... Junho, que agora é o verão, é a época menos quente. lá são 2 estações, né? É o 40 graus com chuva e o 40 graus sem chuva, entendeu? Entendi. É muito louco, mas é uma ótima. Nossa, Nova Mutum assim, fantástico, cara. Tem que só falar bem de lá. Mas voltando, como que foi do processo, foi questão do college que a Sibeli escolheu na época para vir para Montreal? Porque aí eu imagino assim, do momento que falou Canadá para o momento que falou Montreal, existe toda uma diferença de idioma e cultura de você vir aqui se fala francês e não se fala o inglês, né? Exatamente, cara. Isso é uma coisa assim que a gente meio que ficou sabendo... No meio do caminho. Entendeu? Depois que eu já tava fazendo Duolingo em inglês. Entendi. E, assim, o francês é realmente a língua oficial daqui, né? Todo mundo fala bilíngue. Sim, mas, por exemplo, eu não falava inglês nem francês. O português, aquele nosso, tradicional, né? Do interior. Desse jeito. Então, assim, pra mim foi um pouco mais difícil, né? No começo, cara, você acha que não. Entendeu? Porque você tá com aquela adrenalina da empolgação, você acha que tudo é possível. Mas aí depois, cara... Então, é um dos meus arrependimentos, de não ter me preparado antes, entendeu? Porque do momento que vocês decidiram vamos tentar a vida fora, pro de fato vocês chegarem aqui no Canadá, quanto tempo passou? Foi um ano... Teve uma preparação, né? Sim, porque você tem que estar preparado um pouco financeiramente, né, cara? Sim. Porque é igual construção, sabe? Sim. Você fala, vou gastar 5 mil reais, cara. Você gasta 30 mil, entendeu? Uma loucura. Porque assim, como você disse, você tem um college que tem que pagar. Isso, o Você college... tem uma moradia que você tem que pagar. Como você não está aqui no Canadá, você tem que pagar o college todo antecipado. Entendeu? São 2 anos, 3 anos de curso, né? 2 anos de curso. No caso da minha esposa, eu acho que era 2 anos, mas aí teve uma parada lá de redução e tal. Durante esses últimos 2 anos teve bastante mudança nos programas imigratórios aqui. Bastante surpresas aí. E aí isso mudou o prazo do curso, como vocês falaram, né? De ser um pouquinho... diminuir de 2 anos para um tempo ficar menos tempo ainda. Mas então... teve toda a preparação, a questão financeira que a gente falou, né? Isso, a minha esposa mesmo, cara, ela teve que fazer o tal do PEFI, que era o inglês... O que é o PEFI, para quem não sabe o que é? Você tem que se preparar no nível do inglês que você possa assistir às aulas, entendeu? Entendi. E aí eram, se eu não me engano, 6 horas por dia, entendeu? Online. Segunda a sexta... Você, Jorge. Olha lá, Jorge. Segunda a sexta, entendeu? 6 horas por dia, cara. Porra, 6 horas por dia é puxar. E se eu não me... foram 6 meses, assim, alguma coisa. 30 horas por semana durante 6 meses é bastante coisa. E, cara, você trancado numa sala online, entendeu? Um processo... Tipo assim, É hoje... que você tá ainda falando online porque... Nós estamos em 2024, vocês chegaram em 2022, você começou a se preparar em 2021, o que a gente tinha em 2021? Pandemia, né? Pandemia, cara, então tava tudo naquele, né, online. Então, a minha esposa fez um curso de gastronomia lá, 100% online o curso. Caramba. Entendeu? E essa é uma parte, entendeu? Porque você fazer assim, 1, 2, 3 meses, entendeu? É uma coisa, mas, cara, 6 meses todos os dias assim... É uma coisa fadigante. Então, essa quando você tem em mente em mudar de país, se você não tem nenhuma experiência antes, você tem que ter uma preparação assim, um objetivo claro. Não, cara,
Eu sei que vai ser difícil, entendeu? Bom, enquanto a Cibele vai decidindo se ela vai sentar com a gente ou se ela vai lá na piscina com as crianças, Fernando, vou até separando o outro microfone aqui. Mas enquanto ela fazia o pathway e se preparava, você estava mais na função de tô juntando uma grana, né? Isso, trabalhando, né, cara? Eu era viajante, como eu falei, então Aham. eu passava a semana inteira fora de casa. Cada dia da semana numa cidadezinha do interior, sabe? Vendendo maquininha, pá, dando assistência pros clientes. Que foi um trabalho que eu vou falar pra você assim. No meu propósito de imigração me ajudou muito, sabe? Aham. Porque esse trabalho me obrigava a me expor às pessoas, entendeu? Entendi. E é o que a gente, quando vem aqui, às vezes... Eu mesmo não quero... Apesar de eu ser um pouco extrovertido com as pessoas que eu conheço, mas quando eu tô num ambiente desconhecido, eu sou muito tímido, entendeu? Entendi. Às vezes é difícil você chegar e se Yes. abrir, né? Como você falou, de sentar pra... A experiência de venda, eu acho que dá bastante isso. É... Porque assim, Quebra essa barreira, né? eu nunca trabalhei como vendedor, mas eu trabalhei de garçom, trabalhei, assim, diretamente com pessoas, né? E... Isso. Mas assim, o garçom, assim, na minha vista, né? Aham. Ele vem falar com você. É verdade. Você já tá esperando aquela pessoa, A né? iniciativa é dele. É verdade. No meu caso, a iniciativa tinha que ser minha. Eu tinha que ir lá, entendeu? Achar o cliente, verdade. convencer ele a comprar uma maquininha. Então, quebra uma barreira, entendeu? É verdade, Tipo, concordo. ensina você a falar, não, beleza, agora eu sou o vendedor. Entendi. Entendeu? É uma coisa legal. E que me ajudou muito aqui no meu desenvolvimento do francês, sabe? Uhum. O francês é uma língua super complicada. Ela é muito parecida com o português, em algumas palavras. Tem que ser cedilha. Sim, ixi, eu uso acento invertido. Aí... Eu, infelizmente, escrevo tudo sem acento. Aqui eu seria assim, como é que fala? O alfabetizado funcional, né? A avó que escreve macarrão. Sou eu, agora eu entendo a minha avó, sabe? Mas e aí, Fernando? A gente tava falando do chegar, né? E tudo do começo, assim mesmo, né? Isso. E assim, preparar também, porque é uma longa distância, né? Então você vai perder assim o contato com parentes, assim, com amigos. Eu até né? conversei com o Gui no último episódio, porque assim, quem vem do interior, normalmente tem o que fala a tal da rede de apoio, né? Quer dizer, tipo, preciso fazer alguma coisa, meu filho fica com a minha avó, fica na casa de alguém. E aí você chega aqui, você não tem isso inicialmente, né? Vocês dois, mais as duas crianças e é isso, né? Isso, então assim, e é aí que você precisa definir o time do seu objetivo, entendeu? Uhum. Igual assim, eu e minha esposa, a gente tem um time. E eu sou o cara que trabalha, ela é a pessoa que estuda e que cuida das crianças, entendeu? Pai, o que eu faço? Abana a churrasqueira ali pra mim. Sem bater a tábua na churrasqueira, por favor. De preferência. Não, eu entendo esse negócio que a gente tá falando de dividir função, né? É necessário. Isso, então assim, você tem que estar bem ciente disso, né, cara? Porque aqui é carreira solo, né? Pronto, pai. Tem fogo aí já? Tem que pegar fogo. Balança com bastante força. Rápido. Rápido, quer dizer. Isso. Força, isso. Força e rapidez. Vai do outro lado, que você tá no lado da fumaça, hein? Ali é um trabalho complicado essa geração. Você já zoava a geração anterior que não sabia trocar um pneu. Essa é a geração da churrasqueira a gás, né? Vai se doar. Alexa, liga a churrasqueira pra mim. Então assim, você tem que estar bem ciente dessa responsabilidade a mais, entendeu? Uhum. Mas vamos lá. Vamos tentar recapitular um pouquinho aqui. Chegamos. Logo, primeiro mês aqui, tudo novidade. Vocês chegaram no verão, né? Então. Isso, finalzinho do inverno, a gente chegou em maio. Então assim, tava frio. Para padrões de Nova Mutum. Padrão de Nova Mutum, sim, 15, 16 graus. Então assim, pra gente tava, cara, extremamente frio, sabe? Mas e aí, o curso da Cibele começava quando? A gente começava uma semana depois. Que vocês chegaram? Uma semana, 2 semanas depois, coisa assim. Eu sei que deu tempo da gente correr atrás de alguns documentos necessários, o SIN-Number e tal. Abrir conta em banco.
fazer conta do celular, Uhum. qualquer coisa como assim, sabe? Essas coisas mais básicas. Tipo, tô chegando, preciso resolver aquelas Isso, coisinhas preciso ter um básicas. endereço, preciso ter uma internet, preciso... Teve uma amiga da Cibele, poxa, gente boníssima, ajudou a gente quando chegou, comprou os colchões, a gente mandou a grana, aí comprou colchão, alguma coisinha assim. Como que a Sibeli conheceu ela, você lembra? Bom, Cara, talvez... foi a indicação... Poxa, foi a indicação da agência de Tá, turismo. porque eu ia alguma coisa tentar falar assim, como que a Cibele no interior do Mato Grosso conhecia alguém aqui em Montreal? Tudo é possível, mas... Não, sim, foi através da agência que indicou, acho que a empresa que alugava as casas, né? Aham. Aí ela ligou pra empresa, a empresa tinha uma brasileira que trabalhava lá. E aí, cara, as duas meio que se entendi. bateram, são amigas até hoje, de uma na casa da outra. Ah, legal, legal. Super gente boa. Mas e aí, chegamos, primeira semana, resolver essas coisinhas, tudo, e você já começou a trabalhar, se demorou... Foi, cara, eu fazia uma semana que eu tava em casa. Eu falei assim, beleza, já passei, mas... Preciso fazer uma grana. E aí, eu tinha apenas inglês de Duolingo, cara. Tá. E aí eu tava olhando no Facebook. E aí eu vi lá que tinha uma empresa que tava contratando faxineiros. Uhum. A gente pagava $20 a hora. E não precisava falar inglês nem francês, sabe? Tá. E aí eu peguei o telefone e liguei. Aí tentando falar inglês assim, cara, bateu uma ansiedade muito louca, sabe? Por telefone, né? E Imagina. aí eu peguei e falei, você fala português? Aí eu falo. Ah, Vamos desenrolar agora. tipo, falei, então, graças a Deus, moço. Papai, eu tô disponível. Aí comecei a trabalhar depois de uma semana. Legal. E aí fui trabalhando nessa empresa, papapá. Cara, eu não tinha carro, né? Se eu tivesse carro era 20 minutos, entendeu? É. 20 minutos, 30 minutos de carro pra ir. Aí eu tinha que ir de ônibus. Pra quem não tem ideia, a gente mora longe do centro, um pouquinho longe, né? A gente mora aqui num bairro que chama Lachine, que é um pouco longe do De centro. ônibus 20 minutos, de carro meia hora. Não, de ônibus não é 20 minutos. Até o Leonel, não é? Peraí, de carro até o Leonel dá meia hora e de ônibus dá 20 minutos? De ônibus é mais rápido? Sim, cara. Caralho. Depende do dia. Ah, vai tudo por bem. mim. É, ok. Até o dobro mais rápido. É por isso que eu vou trabalhar de ônibus. Entendi. É mais rápido e mais barato. E assim, como você foi pegar uma empresa de limpeza, eu imagino que você estava limpando prédios comerciais, né? Não É, é que você tipo- foi limpar a casa de pessoas. Não, era uma empresa que conserta essas trator, sabe? Uhum. Essas máquinas pesadas. Então, tipo assim, era tipo uma indústria pesada, assim, uma mecânica pesada. Você foi limpar equipamento ou você foi limpar o escritório? Não, o escritório, o banheirão, Ah, ok. pá, lá, os mictórios. Não, Vida entendi, louca. entendi. Aí você foi pra fazer a limpeza e aí, como você falou, daqui do nosso bairro até lá dava mais ou menos uma meia hora de ônibus, Não, de carro. de carro. Mas eu não tinha carro, eu tinha que ir de ônibus. Entendi. Então o que acontece? Em vez de eu ir reto aqui, cara, eram 2 horas pra ir Nossa. e 2 horas e meia pra voltar. Num trabalho de 8 horas. Carai. Isso daí me lembra São Paulo, cara. É, cara. E assim, eu tinha que terminar meu trabalho 1 hora antes das horas que eu tinha, Uhum. porque era a hora do último ônibus. Nossa. Senão o entendi. outro ônibus passava dali 2 horas, entendeu? Entendi, E cara. aí era aquele tipo corujão, sabe? Que vai parando em 1000 pontos, cara. Tipo, eu ia chegar em casa no outro dia cedo. Nossa senhora. Era vida louca. Mas assim, $20 a hora, show Não, de bola. e você falou, né? Pra alguém que tava com uma semana de Canadá, você já, bom, beleza. E assim, sem idioma, sabe? Então, realmente, assim, foi uma salvação. Uhum. E, cara, aí passou tipo uns maio, junho, julho, agosto. Passou uns 3 meses, a empresa lá fechou o contrato. Não renovou. Uhum. Aí a empresa falou, pô, Fernando, então segura mais um tempo aí, você vai ficar uns dias sem trabalhar, mas eu vou achar um lugar pra você. E aí eu me desesperei, né? Falei, poxa, perdi o trampo, né, cara? E aí eu vi no grupo de WhatsApp dos brasileiros que tinha alguém que trabalhava num restaurante português. Uhum. E eu falei, putz, cara. E não precisava falar inglês nem francês. Falei, Um minha restaurante cara, português, né? né? Meu perfil, né? Ora, pois.
Peguei, cara, fui lá, entrei no Indeed, né? Aham. Indeed, depende Indeed, aí do idioma. É o site que disponibiliza vagas. Isso. E apliquei lá. Fui lá e me alistei lá. Beleza, passou, cara, uma semana. Fui olhando lá, me chamaram pra ir lá fazer uma entrevista. Só que o meu filho ainda não tinha começado as aulas dele, cara. Esse da minha esposa já tinha começado, mas meu filho estava no período de férias. Agosto, esse negócio das férias do verão. Ele começou a estudar, já entrou em férias. Entendi. Das férias do verão. Poxa. E aí, cara, a entrevista era ali. Aí não tinha começado a francização ainda. Aham. O que eu fiz? Catei o moleque, fui fazer entrevista com ele, cara. Da hora. Sem inglês, sem francês, com o filho ainda. Tipo, Ah, cara. era um restaurante português, velho. Bem família, imagina. Falei assim, foda-se, não tem o que eu fazer. E o né? português fala bem isso, foda-se. É bem isso, cara. Toda hora isso falando. Foda-se. Aí cheguei lá com o moleque, assim, segurando a mão do moleque lá. Falei, hi, my name is Fernando. Aí, I need to talk with Mr. João Paulo. Mr. Luiz aí. Nesse inglês, assim. Aí o garçom meio assim que não entendeu. Falou, Luiz? Eu falei, é isso aí mesmo, cara. Luiz, caralho. É, porque acho que é francês, entendeu? Ah, mas era o Luiz, o cara. Era o Luiz, cara. Aí eu falei assim, good afternoon aí, né? Ele fala português? Eu falei, fala. Então vamos falar português. Falei, graças a Deus. Eu falei, eu vim aqui para responder a vaga aí de ajudante na cozinha. Já teve alguma experiência? Falei, já, cara, que uma vez eu trabalhei numa lanchonete, numa rodoviária, tá ligado? Lá Não. no Mutum? Em Mutum, cara. Lanchonete da rodoviária, cara, melhor da cidade. O marketing é gratuito. Aí, cara, na minha cabeça era a mesma coisa. Ah, menino, depois que eu aceitei a vaga, sabe? Você é bilíngue? Eu sei. Sim. Ui. Aí na hora de falar lá, the books on the table, era eu, cara. Mas aí eu, tipo, abracei mesmo, entendeu? E você tá lá desde então, né? Sim, cara, do dia que eu entrei, da faxina eu já saí, né? Aham. Porque eu queria ter, como eu tô no último nível do francês, eu queria aprender um pouco mais, sabe? não, Não ficar mas- nessa vida louca. A gente vai falar do francês agora, do coisa, mas eu queria só fechar esse loop do restaurante português, porque assim, Mas, deu, cara, deu uma sorte muito grande no início, né? Porque é um lugar que não precisava de você falar os idiomas. sim. Você podia usar o português, apesar de ser um português diferente de Portugal, né? Não, mas a gente se entende 100%, cara, isso aí é de buenas. E Mas assim, presentão de Deus, assim, na parada, entendeu? que as coisas alinharam e deram certo, né? Foi, Falando em cara. alinhar, alinha essa linguiça lá pra gente. Opa. Lá ele. O jeito que eu falo, alinha essa linguiça aí, pera aí, lá ele. É, que nem você falou, né? Tem dias que não é tão fácil, né, de a gente... acho que qualquer trabalho é assim, né? Você tem dias... É, mas é assim, querendo ou não, cara, você tem que ter... Porque se você tem um ótimo idioma aqui e você tem uma capacidade de estudar aqui, Sim. você consegue Tem mais oportunidade, ter né? mais oportunidades, entendeu? No meu caso, não me preparei, então assim, você fica um pouco preso, sabe? Às vezes você quer mudar, mas aí você vê, cara, como eu não me preparei antes, ainda estou me preparando, então às vezes eu preciso aceitar algumas situações para me manter num lugar relativamente seguro, Sim. porque se eu tentar sair correndo por aí, cara, com certeza eu ainda não vou estar preparado, sabe? Sim. Ah, você tá 2 anos aí. Tal, Hoje em sim. dia eu discordo um pouco do não estar preparado, né? Você... Que a gente tava discutindo, né? Tava a questão de foco. Vocês têm toda a questão da mudança de imigração que vocês fizeram, que precisava se adequar aos programas de imigração e tudo. Isso. E isso também, cara, é uma coisa assim que você tem que estar muito ciente, entendeu? Porque aqui existe um processo a ser cumprido, sabe? Sim. Então, apesar de você estar cansado, às vezes você tá um pouquinho assim, sabe? Saturado, você tem que ter esse objetivo. Você tem que cara. saber Não- que você não tá sou dando eu. um passo de cada vez, né? Isso, entendeu? Ah, eu queria, cara, sim, eu também queria poder fazer um monte de coisa, mas eu tenho que respeitar esse processo. 2, 3 anos, depende, né, do sistema de cada um. Esse é um processo que não é a sua vontade, entendeu? É como você mesmo falou, desde coisas mais simples do cheguei e não tenho carro, pra ter um carro, pra Isso. mobiliar uma casa. É, e querendo ou não, aqui assim,
como todo lugar do mundo, tem as pessoas boas e as pessoas não tão boas, entendeu? Então, assim, a gente em todos os lugares tem que estar bem atento na hora de comprar um carro. Sim. Né? Mesmo que você vai numa loja, prestar atenção nos juros. Ainda assim, o ambiente um pouco diferente, que você já fica um pouco mais... Travado, às vezes, né? Travado. Entendeu? Você ainda tem que ter os mesmos cuidados que no seu país, que no Brasil, né, cara? Então, eu ia sair agora do restaurante português e a gente falar um pouquinho do francização, né? Porque vou pedir para você explicar um pouquinho como foi o seu processo de vocês descobrirem que existia o programa, até você, não, vamos fazer isso daí, e aí a sua experiência na escola, o horário, contar que você paga para você paga não, você recebe para você estudar, né? Cara, francização, vou falar uma coisa assim, pra mim, né, uma coisa fantástica, cara. Eu realmente, assim, achei que na minha vida foi uma coisa marcante, assim. Eu poder aprender uma nova língua, entendeu? Ter um suporte do governo, suporte financeiro até, entendeu? Eles pagam um valor pra gente, acho que é $25 por dia. Te dá a possibilidade de ter um cartão. Qual que era o horário que você estudava? Cara, a gente entra às 8h30 e sai às 3h30 da tarde. Tem uns intervalos de comida? Isso, aí, tem um intervalo ali meio-dia de 20 minutos, pra você dar uma pausa. Não, mentira, 10 horas, das 10h20. Tem dois intervalos. Dois intervalos. Um primeiro lá perto das 10 horas de 20 minutos. E um outro lá de meio-dia, que é 45 minutos, que era que o pessoal vai almoçar, entendeu? Certo. Que é mais ou menos assim, para habituar os recém-chegados ao padrão do trabalho das empresas, entendeu? Sim. Porque aqui não tem 2 horas de almoço. Sim, e depende muito, né, do lugar que você está trabalhando, mas normalmente o horário de almoço, ele é coisa de 15, 20 minutos, de repente, num lugar 20, às vezes um pouquinho mais, dependendo do lugar. Mas é do tipo, só pra você ir e come o seu lanche, que o pessoal come bastante lanche na hora do almoço. E aí é que você entende o porquê do McDonald's, entendeu? Então você fala, poxa, é verdade, o cara faz um lanche ali no almoço e ele vai jantar mais cedo mesmo na casa dele, entendeu? E tal. E assim, cara, mas... vou falando da francização, cara, pra mim foi uma coisa assim... A interação com várias pessoas de outras culturas, entendeu? Dentro do mesmo ambiente, você... Porque você fala assim, não é só brasileiro que tinha na sua sala, né? Não, cara, tipo muitos ucranianos, refugiados, sim, mas iranianos, colombianos, bolivianos, venezuelanos, peruanos, persas... Gente do mundo inteiro, literalmente, né? Cara, poxa, indianos, assim, também bastante. Cara, e todo mundo ali... Entendeu? Na mesma vibe que a sua, com as mesmas dificuldades. Sou recém-chegado, preciso aprender o francês. Sim, então assim, cara, poxa, fantástico, cara. Ô Fernando, então, a gente tava falando Desculpa. Da multiculturas que você viu, né, na francização, que você teve a oportunidade de conversar com pessoas que nem... Tinha bastante refugiados da Ucrânia, na guerra, tinha gente que veio aqui de, como você falou, de tudo quanto é lugar do mundo, né? Cara, fantástico isso, cara. Isso foi uma coisa que, assim, você acha como um ponto muito positivo de você conhecer culturas diferentes, né, aqui. Isso, porque às vezes a gente tem... cara, a gente é do interior, sim. Então às vezes você tem aquela coisa na cabeça, cara, aí você vai vendo assim... que esse povo de turbante, não sei o quê. E cara, e chinês, e não sei o quê. E, cara, quando você começa a conversar com todo mundo, você vai vendo que as pessoas, assim... Lá no fundo, é pessoas igual a gente, entendeu? Então a gente não se sente tão deslocado, sabe? Não se sente tão... Olha, cara, a pessoa que mora do outro lado do mundo... Até às vezes algumas... Apesar de estar do outro lado do mundo, a gente tem as semelhanças. Exatamente, entendeu? Até às vezes os mesmos ditados, as mesmas brincadeirinhas de criança e tal. Você fala, olha, que legal, né? Tipo... Legal. A coletividade em volta do mundo, mesmo sem a gente ter exatamente, muita noção, né? Cara. Então, assim, a gente é diferente, mas é todo mundo igual. Não, faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Entendeu? É uma coisa fantástica e, cara, você vê que às vezes assim, às vezes uma dificuldade que você tem no seu país, não é só no seu país, entendeu? Sim, porque a gente pensa, né, o Brasil é muito complicado. Mas é um país muito abençoado, viu? Sim. No Brasil a gente tem muita dificuldade, mas é
um paizão, cara. Sim. É, Entendeu? eu que tô... Assim, eu quero dizer, a gente fica longe do Brasil às vezes, mas a gente ainda romantiza um pouco as coisas que a gente sente falta, mas sabe que todo país tem o seu problema. Agora, assim, 2 anos aqui que você tá aqui, você já tá começando a ver os problemas que existem no Canadá também. Que antes, no começo, você romantizava bastante. Mas ainda assim, os problemas aqui, cara... Pra gente que viveu no Brasil, não é tão grande. Não é da proporção do Brasil, entendeu? Concordo. Então, assim, pra pessoa que mora aqui, que é canadense, que é criança, que nasce, pode enxergar, mas jamais vai enxergar como a gente enxerga o Brasil, entendeu? Existem problemas aqui, sim, mas aqui ainda foi uma boa escolha, sabe? Sim. Ó, saiu a linguiça aí, Fernando. Se quiser ajudar ali. Cuidando porque o churrasqueiro é muito... O churrasqueiro hoje está em A gente vai tentar... horas de serviço. A gente vai tentar agilizar aqui, mas, ô Fernando, a gente falou um pouco da francização, falou da vinda de vocês, mas eu quero um pouco que você conta, cara, do clima. Oh, muito obrigado, monsieur. Como que é sair de um 40 para um menos 40? Num primeiro momento, eu nunca falei nada pra minha esposa, mas eu achei que essa seria uma coisa que poderia me impedir de trabalhar. Porque, cara, menos... A gente já pegou a sensação térmica aqui de menos 47 graus. E... Qual que é a sensação térmica mais forte que vocês pegaram em Mutum? Com certeza é perto dos 50, né? Cara, uma vez em Cuiabá deu 15 graus, morreu umas pessoas de hipotermia, cara. Lembra que saiu essa notícia? Deu 15 graus, alguma coisa. Então assim, cara, você já tem um padrão, entendeu? E assim, quando a gente chegou, a gente procurou algumas roupas, né? Pelas referências que a gente via na internet, da galera do Facebook, papapá. Então a gente procurou roupas lá, menos 25, menos 30, menos 45, entendeu? E cara, por incrível que pareça, realmente eu sofri mais com calor no inverno que com frio. Um calor no inverno? Com calor no inverno, cara. Tá, agora explica. Porque você tá dentro de casa, beleza, o termostato tá lá, 20 graus e tal. É aquele lugarzinho pra você ficar de meia, calcinha de moletom ali, pá, uma manga longa, você tá de boa na sua casa. Ah, apimentado, linguiça, cuidado. O que acontece? Quando você sai de casa com o corpo frio, Tá. automaticamente você coloca uma meia a mais, uma blusa a mais, entendeu? Só que acontece, as roupas aqui são isolantes, Certo. nada sai. Ou seja, o calor que você suou, produziu, ficou ali dentro. Fica dentro da roupa e nada entra, não entra água, não entra vento, não entra nada pra tirar o calor ali de dentro. Cara, você botou lá 3 blusas, entendeu? 2 calças, 4 meias. Cara, Virei uma cebola e saí de casa. 5 passos que você deu, o corpinho já esquenta. E, cara, como que Aí você... vira Jack Chan, né? Naquele filme do bota o casaco, tira o casaco. Exatamente, cara. Então, assim, às vezes é melhor você sair com um pouquinho de frio, porque você sabe que não vai passar. Ô, Fernando, só pra gente, acho que, tentar finalizar o papo do podcast aqui, e a gente curtir o churrasco de Buenas aqui com a Cibele, que quer participar, mas não quer falar no podcast, né? Vamos falar um pouquinho da sua ida pro Brasil, né? Que depois de um tempo aqui, vocês conseguiram pegar no final do ano e foi pro Brasil. Então, cara, que louco, né? A gente foi pro Brasil. Final do ano, não foi? Isso, a gente foi em janeiro, acho que dia 2 de janeiro, né? 2, 3 de janeiro, e a gente voltou no final, dia 25, 26. Tá. Foram pra Mutum. Isso, a gente ficou uma semana em São Paulo, Tá. na casa do pai dela, do meu sogrão. E a gente ficou 2 semanas em Mutum. Eu moro com a família, né, a mãe dela e Ficou tal. só São Paulo ou foi pra mais algum lugar ali no estado de São Paulo? Fomos pra Praia Grande, não, Ilha Comprida. Ilha Comprida, que é a casa do Toninho, de lei, passar lá. Um abraço, Jutoninho. E aí pegaram uma praia, né? Depois de muito tempo, eu acho que vocês
Mas foi um dia, cara, meu Deus do céu, você acredita que assim, em 3 horas a gente tomou 8 meses de sol? Ai, meu Não, é do porque céu. assim, eu não sei quanto tempo faziam que vocês tinham saído do Mato Grosso pra ir pegar uma praia no Brasil. Mas fazia 2 anos que vocês estavam aqui sem praia. Bom, praia daqui não chamo de praia, né? Não dá pra falar que é praia, É tipo assim. mas... É praia de água doce aqui. É um quebra-galho. Mas, cara, como pode, cara? Fortíssimo assim. Quem for pro Brasil se prepara. Foi um sol pra cada ali. Ah, O corpo desacostuma. Ah, mas vocês foram também depois pra Mato Grosso, né? Que aí é pior ainda. não, Não, e a gente aí- foi pra São Paulo, e São Paulo tava de buenas, quente, sim, tava quente, mas bem menos que no litoral. Aí, meu amigo, a gente foi pro Mato Grosso. Tá, e aí quando vocês foram pro Mato Grosso... Na primeira noite tive febre, cara. Mas por quê? Você já não tava mais acostumado com o calor de Mato Grosso em janeiro, que eu imagino que... Cara, eu não sei, cara. Cheguei de noite assim, me deu uma febre. Passei frio. Lembra? Primeiro dia eu passei febre, cara. Com 3 horas de praia pegamos insolação. É, eu acho que foi isso, cara. E aí, Caramba. porque assim, eu fiquei um dia no... 2 dias em São Paulo. O dia que eu cheguei, no outro dia a gente foi pra praia. À noite voltou, no outro dia saiu, pra no outro dia estar no Mato Grosso, sabe? Caraca, Tipo foi bem aqueles... corrido mesmo. Aí, cara, cheguei em Cuiabá, cara, tava, meu, uns 38 graus de noite lá. É o que você chama de segunda-feira normal, né? E eu lá, cara, com frio, tipo, ligava o ar, aí beleza, depois esfriava, eu ia lá pra sacada pra passar calor, sabe? Aí no outro dia, beleza, cara. Tava de boa, curti pra caramba, vi meus pais, a família. Qual foi o sentimento que você sentiu assim de... Acho que já tinha quase 2 anos, né, que vocês Foi de tinham... visitar os amigos das antigas, sabe? Não onde que eu voltei pra minha casa. Sabe os amigos das antigas, assim que você tá, morava na cidade, fez faculdade em outro lugar? Uhum. E aí você foi lá visitar o cara e voltou pra tua casa. Mas quando você tá aqui, você fala assim, poxa, mas aqui talvez não é minha casa, né? Porque eu sou imigrante e tal. Mas peraí, eu tava lá, E eu não senti como eu estivesse em casa lá de novo. entendeu? Só fui visitar meus amigos, pá, mas não é ali, entendeu? Essa é uma coisa que a gente tem que... É, muda, né? Assim, a perspectiva da gente. Quando você... Parece que a gente não tem casa em lugar nenhum, eu sei. É assim, ó, quando você tá lá, sua casa é aqui. Mas quando você tá aqui, você acha que a sua casa é lá. Só que você não quer voltar, entendeu? Sim. Então, assim, é um bom caminho. É um caminho difícil, como todos os caminhos que levam a gente para algum objetivo sério, né? Uhum. É difícil. Você tem que estar muito bem resolvido, sabe? É, concordo. É uma coisa que eu falo para todos. Muito bem resolvido. É, porque... Vem fazer o seu papel aqui, entendeu? Fala, cara, lá eu vou fazer parte de um processo na qual eu tenho que fazer o meu papel. Não dá para enganar, entendeu? A questão que você falou de realmente alinhar expectativas, né? E- Porque às vezes a pessoa tem um estilo de vida no Brasil e, aí, aí chega assim, aqui e pensa assim, eu vou manter o mesmo estilo de vida que eu tinha no Brasil. E às vezes, apesar da pessoa ter uma grana, ela chega aqui e fala assim, puta, vai, no Brasil eu trabalhava num banco, aí eu chego aqui e tenho que trabalhar na Dolarama. É. É. Então, por isso E a só que questão assim, de alinhar a sabe, expectativa da o pessoa, que ele né? vai ganhar na Dolorama, às vezes assim, limpando o chão, é mais do que ele ganhava como gerente no Brasil. Uhum. Não, é discutível, porque a gente entra aí numa questão de converter, não dá pra converter É. dólar pra real e Sim, hoje em mas- dia, como a gente falou se a gente vai falar dos problemas recentes, o custo de vida aqui no Canadá tá subindo bastante, né, comparado com os anos anteriores aqui. Sim, o custo mais caro é o custo do seu orgulho. Nossa, caralho, que pio da hora, ó, já arrumei aqui o corte do podcast. Não, é verdade, cara. É o custo mais caro, é o custo do seu orgulho. O que você está disposto a fazer pelo seu objetivo, sabe? É o que eu te falei. Um exemplo assim, eu já tive trabalho de ser gerente no Brasil. Uhum. E hoje eu tava, né, hoje. E há uns anos atrás Ano aqui, mês passado- passado, você tava limpando Eu privado. tava levando lá a parada que os mecânicos mijam lá, entendeu? O mictório dos mecânicos, entendeu? Tipo assim, pra quem era gerente no Brasil, mecânico é mecânico, entendeu? Sim. Então assim, qual o preço do seu orgulho? Porque o orgulho é só seu, entendeu? Eu tenho 2 filhos. Eles não têm que pagar o preço do meu orgulho. Profundo. Por que eu falo que eu ganho mais que gerente aqui limpando banheiro?
Pelo que Porque você se oferece fosse- pro seu filho aqui. Exatamente, entendeu? Porque se eu fosse pagar uma Maple Bear pros meus filhos no Brasil, no mínimo 7 pau. No mínimo. E para eu poder pagar uma Maple Bear de 7 mil no Brasil, eu tinha que ser um gerente de uma boa empresa. Pra você Nossa. dar 7 mil só num curso. Entendeu? Você imagina quanto você tem que ganhar por mês pra fazer todo o resto. É isso que aí você tem que analisar. É onde você muda sua cultura, entendeu? Isso é cultura. Cara, tem umas coisas que é um pouco mais fúteis, mas eu vou dar o exemplo. Eu sou um cara que gosta de gadget, coisa de tecnologia, sim. Como câmeras e microfones num parque Ó, público. Ou por exemplo, essa caixinha de som aqui que eu comprei da China. E assim, eu compro bastante coisa da AliExpress da China mesmo. Por exemplo, Ah, não, gente. Essa é uma coisa que vocês não podem ter no celular de vocês como aplicação, não, cara, porque... eu compro bastante no AliExpress, eu não posso Terrível. negar. E é assim, ó, essa semana mesmo a gente foi no Walmart comprar uma coisa pro Marco, que é aniversário dele, de presente, né? E a gente andando ali na loja, na parte de brinquedos, não sei o que, ele viu um jogo da vida, viu não sei o que, e a mãe dele viu um Tamagotchi. E foi mostrar, olha filho, Caraca! isso aqui é da minha época, não sei o que. E aí mostrou lá o Tamagotchi tava 30 conto no Walmart. Aí eu falei, nem fudendo. Voltei pra casa, AliExpress, $5. Aí comprei e tô esperando chegar aí. Você tem a desvantagem, né? Que vai demorar uns 10, 15 dias pra chegar. Mas vai chegar um Tamagotchi de $5 ao invés de ter pagado 30. O ponto é, eu tava olhando, assim, eu compro bastante futilidades então na internet. No Brasil, acabou de ser aprovada uma lei que o pessoal tá chamando a taxa das brusinhas. Eu vi no TikTok. Que se você compra qualquer coisa até $50 no Brasil, vai ser taxado 44%. Se você compra alguma coisa acima de $50, vai ser taxado 96%. Cara, Então, cara, você pensa, essa caixinha de som eu acho que eu paguei $60. No Brasil eu ia ter pago $110 ao invés de 60. exatamente. Essa é uma coisa. Aqui no Quebec, o imposto é caro. Sim, é um dos maiores impostos do Canadá. A gente Ele é paga. caro, mas assim, ele é revertido de muitas maneiras, sabe? Sim, Ele é mais barato que no Brasil, sim. porém ele é o mais caro aqui fora, porque as pessoas aqui fora são acostumadas a pagar menos porque o gerenciamento do dinheiro público é melhor. Sim. Mas o Quebec ele tem a vantagem de um apoio social melhor. É como a gente tá falando, para criar crianças, eu acho que aqui é um lugar muito bom. Não Olha. só pela questão dos apoios, mas toda a cultura do bilinguarismo ou trilinguarismo que você vai aprender nas ruas, né? Que nem... Exatamente, cara. E assim, essa é uma das coisas que às vezes eu não citei no começo, porque né, minha faz mente é um parte. pouco... Mas isso foi um dos fatores que trouxe muita gente pra cá. Porque assim, a educação aqui, ela é subsidiada pelo governo, sabe? Então se você é um cara que realmente quer estudar... Bom, deu um pequeno erro aqui que o gravador tinha desligado. Eu acho que ele não estava ligado no powerbank direito. Eu só espero que o áudio da conversa que a gente teve ali não foi corrompido. Eu vou descobrir depois em casa e a gente vai ver depois. Mas a gente estava falando de custo. E aí até a gente comentando no Quebec, pra gente que tem criança pequena, a gente paga a garderie, né, que seria a creche, subsidiada do governo, mas a gente paga na faixa de $8, $9 por dia. Nas outras províncias do Canadá, não existe isso. A creche ela não é subsidiada, então você vai gastar, você como pai, em vez de 8, 9 por dia, que vai dar ali seus, sei lá, $200 por mês, você vai pagar 40 por dia. Exatamente. Então você pensa que você está pagando aí 5 vezes menor do que as outras províncias do Canadá para ter um filho na creche. E aí você vai pensar, né? Puta, quanto que será uma creche no Brasil? Quanto que é uma creche no Brasil que oferece a mesma qualidade de ensino que o meu filho está tendo aqui? Exatamente, cara. E assim, a política de imigração aqui, ela te dá um suporte extra, porque se você faz a francização, e você fala que você tem filhos na garderie, ou na escola, uma escola de acolho, que é a francização para as crianças, né, dentro das escolas públicas, toda a despesa que você tem com as crianças em daycare, que é aqui as guard, né,
governo paga para você na sua francização. Entendeu? Para a mãe, para o pai realmente poder aprender o idioma e se integrar à sociedade. Então, assim, para mim a francização, cara, foi uma coisa assim que marcou, entendeu? Realmente, você vê ali que o governo é uma coisa organizada aqui. O que a gente tá falando, né? De imposto. Sim, a gente paga assim, bastante imposto, né? Comparado. Até mesmo com o Brasil, a gente paga mais imposto que o Brasil. Que no Brasil tem o teto lá do salário de 27,5 aqui. Você vai contar, as pessoas que ganham mais vão ter um desconto de quase 45% do salário. Só que você vê bastante coisa voltando. Então você vê, seja na educação de crianças, seja no Bolsa Família, que existe aqui uma ajuda do governo para as pessoas com filhos, né? E, assim, a gente vê o imposto sendo aplicado pra gente, seja segurança, oferta de parque aqui, a gente tá num parque com piscina de graça e tudo de altíssima qualidade. E dentista para as crianças até 10 anos. Né? Mas assim, a cultura aqui é o trabalho, entendeu? Aqui é trabalho, família, lazer. Então o brasileiro que vem pra cá é diferente um pouco. O Brasil, o trabalho e o lazer andam um pouco de mão dada, né? Sim. Então aqui essa é a diferença da cultura. Aqui é o trabalho e a família, depois o lazer. Então essa acho que é o foco principal que a pessoa tem que ter quando ela vem pra cá. Aqui o trabalho é a vida das pessoas, né? Sim. Aqui é assim, o construir a carreira, né? O réussir la vie, né? Ó. O chegar lá, né? Aí, tá vendo como a francização funciona, cara? O vocabulário aí, ó, na verdade, o vocabulário não, você aprendeu a falar francês. Aqui, e assim, jamais a gente vai falar perfeitamente, entendeu? Isso é normal. Porque o que pode ser extremamente bom pra você... Sabe quem que vai falar perfeitamente? Seus filhos. Daqui a Cara. alguns anos eles vão falar assim, papai, você fala francês estranho. Não, eles já falam isso. Aí, ó, daqui a alguns anos já chegou. E esse é o ponto, entendeu? A pessoa, quando ela está disposta a vir para cá, ela tem que saber que ela vai completar a felicidade dela nos outros, entendeu? Quem são os outros? A família, Sim. entendeu? Então, quando assim, meu filho, por exemplo, o Jorge, cara, ele fala o português, mas ele gramaticalmente está sendo alfabetizado em francês, em inglês. E já desenrola bem, muito bem no inglês também. Entendeu? Então, assim, inglês ele tem uma fluência muito boa. Sim. No francês, ele todo tempo me corrige, porque... Porque é o que ele tá aprendendo na escola, né? O Jorge tem 11 anos. E assim, o espanhol dele é ótimo. Porque ele convive com amiguinhos que falam espanhol. E como ele andou brigando com os ucranianos, agora ele é amigo dos ucranianos, mas antes ele brigava com eles. Então ele aprendeu a falar um monte de palavras que ele não pode falar. E eu falei assim, cara, às vezes a gente fica assim, nossa, eu consegui um trabalho, eu fiz a francização e tal. Mas, cara, você vê o seu filho, que é uma criança que às vezes realmente vem sendo uma preparação, porque você se preparou pelo menos para saber que você vinha para um lugar diferente, mas os seus filhos não têm essa capacidade. E ele veio, deu um show de bola em você, na sua família inteira, assim, entendeu? Meu filho Jonas. É a hora que você para que você percebe, porra, tá valendo a pena. Exatamente, entendeu? Então, isso que às vezes assim, às vezes no meu trabalho eu sou, né, sou chefe e tal, aquela coisa da rotina, do cansaço, isso é difícil. Mas aí você, entendeu? A união com a família, pra quem vem assim casado, o bem-estar da família eu acho que é aquilo que tem que estar em primeiro lugar, entendeu? E muitas vezes fala assim, mas eu não tenho esse estilo, eu ia no churrasquinho lá na casa do meu amigo. Aqui é a minha família, entendeu? Como minha família tá bem? Não, não tá bem. Então eu preciso trabalhar um pouco mais? Eu preciso. Então acho que esse é o momento que o cara tem que puxar a responsabilidade pra ele. Saber que ele vai ter que estar lá, entendeu? Bem, mal, com a saúde Já tem boa. que fazer essa porra andar certo aqui. O pé vai depender dele, entendeu? Se o pé vai andar pra frente ou pra trás, é o cara. E a esposa sim, entendeu? Sim. Ali. Porque, cara, nenhuma estaca fica firme se não tiver terra, entendeu? Sim. Tá, a base tem que ser boa, entendeu, amigão?
Fernando, a gente vai encerrar aqui, cara. Eu queria agradecer demais pelo bate-papo, foi sensacional. Ô, cara, desculpa aí alguma coisa, Não, sabe não tem. que... Desculpa aí, é assim, eu não vou poder beber, como você sabe, com você, mas daqui em alguns meses aí a gente já tá junto. Ah, aí, estou não? aqui tranquilamente, pacientemente te esperando. E é isso aí, então vamos deixar Chui lá por vous. Quer deixar alguma mensagem pra galera que tá escutando o podcast, seja que tá no Brasil ou os recém-chegados aqui que... faz 2 meses que eu tô no Quebec, eu tô planejando vir pra cá. O que você falaria pra esse pessoal? Cara, lembra daquele quadro que tinha na casa da avó? Lembra que tinha tipo 2 caminhos, o do paraíso e o do inferno Das lá. trevas. É. Cara, não se esforçar às vezes é mais legal, mais gostoso, mas... Caminho mais estreito, cara. Você não precisa chegar no final pra saber que vale a pena, entendeu? Cada passinho que você vai dando ali, você vai vendo que você vai superando um obstáculo a cada vez. E vale a pena, sabe? Às vezes parece impossível. Pra mim sempre foi impossível estar aqui hoje, entendeu? E eu ia falar, eu ia terminar com não pense muito no final da jornada, mas aproveite o caminho também. Exatamente, entendeu? Esse churrasquinho que a gente faz aqui no parque é bom demais. Cara, são coisas fantásticas. Então assim, nunca é impossível, entendeu? É difícil, cara, vai ser em qualquer lugar, entendeu? Só escolha aquilo que, assim, realmente pode fazer a diferença na sua vida. Boa, boa. Valeu, galera. É isso aí. Até o próximo episódio.